Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Cordeiro. Neste vídeo vou dar informações maravilhosas sobre rosas do deserto. 9 dicas maravilhosas para você ter um bom cultivo em casa. As rosas do deserto são plantas belíssimas que vêm encantando pessoas interessadas em jardinagem em diversos lugares do mundo. Por ser uma planta que tem uma aparência única e que costuma ser pouco encontrada na natureza, ela desperta a atenção de quem conhece. Originária da África, essa planta se parece com uma árvore em miniatura, com as raízes aparentes como se fosse uma árvore frondosa de verdade. Suas flores possuem um tom rosado que pode ou não acompanhado de um branco. Em alguns casos, as flores saem predominantemente brancas com as bordas rosadas. Essa é uma planta que dá flores o ano inteiro, mas é na primavera que ela fica mais exuberante e perfumada, sendo a espécie perfeita para enfeitar o seu jardim em qualquer época do ano. Suas raízes são aparentes, sendo mais externas do que internas e a parte de um tronco central chamado bulbo. O bulbo é responsável pelo armazenamento de água nessa planta, o que faz com que ela consiga aguentar muitos tempos de estiagem. Como cuidar de rosa do deserto? 9 dicas essenciais para seu cultivo. Número 1. Preparação do vaso. Assim como as suculentas, as rosas do deserto gostam de água. Sejam mantidas em vasos com alto poder de drenagem. Cubra o fundo do vaso com pedras e tela plásticas para que as raízes não saiam pelos furos. O substrato ideal é aquele misturado com terra preparada, areia grossa e humus de minhoca. A proporção pode ser 2 por 3 de areia e 1 por 3 de terra preparada. Isso porque essa planta está habilitada com clima semiárido de altas temperaturas. Número 2. Iluminação. As rosas do deserto são plantas que precisam de muita luz solar direta para se desenvolver plenamente bem. Você pode até mantê-la em uma situação à meia sombra, mas ela pode não dar uma floração tão exuberante. Prepare-se para oferecer pelo menos 6 horas de sol por dia para essa planta para que ela consiga ter um desenvolvimento suficiente e ficar extremamente linda. 3. Temperatura. Essa planta não gosta de frio, portanto, evite deixá-la em ambientes muito úmidos ou que tenham ar condicionado. Caso ela fique dentro de casa, para a rosa do deserto, quanto mais sol, melhor, quanto mais calor, melhor. Em baixa temperatura ela fica dormente, com metabolismo lento. Caso já tenha florido, as flores caem e as folhas ficam amareladas. 4. Podas. As podas podem ser muito importantes para que sua planta floresça com mais facilidade. Você pode usar recursos como os produtores de bonsai utilizam, como envolver galhos com arame e fazer cortes superficialmente leve para que ela consiga produzir novas folhagens e principalmente novas flores. 5. Adubação. Como essa planta precisa de um vaso com drenagem alta, com o tempo, certos nutrientes acabam se perdendo. Por isso, é preciso fornecer adubação e garantir assim que ela se desenvolva bem e forneça flores ao longo do ano. Os fertilizantes não devem ser aplicados diretamente nas raízes e quando o substrato estiver totalmente seco, pois ele pode queimar as raízes e fazer com que as folhas caiam. Uma dica boa é usar adubos orgânicos que gradativamente vão se desfazendo, nutrindo a terra e sucessivamente vão nutrindo as raízes da planta. 6. Regas. As rosas do deserto precisam de água. Você só não pode encharcar para não apodrecer as raízes e matar a planta, já que ela faz uma reserva. Uma das formas de saber se a planta precisa de água é apertar o bulbo de leve. Se ele estiver murcho, significa que a planta está desidratada. Outra maneira de saber se a planta deve ser regada é verificar se o solo está úmido. Só molhe a planta se o solo estiver seco. 7. Salvando uma planta que apodreceu. Se você descuidou das regras da sua planta e ela apodreceu, tenha calma, pode ser que ainda haja salvação. Retire a planta da terra, limpe as raízes e com uma colher elimine todas as partes apodrecidas. Pendure a planta em um local com sombra até que cicatrize todos os cortes. Isso vai levar em torno de 5 a 6 dias. Depois replante o bulbo num vaso
com um substrato novo e deixe entre 3 a 4 dias na sombra. Aos poucos vai colocando a sua planta ao sol e acompanhe o desenvolvimento dela. Não se preocupe com as folhas que caírem durante esse processo. Isso é extremamente comum e normal. 8. Adaptação a um vaso ambiente. Logo que você compra uma rosa do deserto, de um viveiro ou de um mercado, é normal as folhas ficarem amareladas e as flores caírem. Isso acontece porque a planta mudou de ambiente drasticamente. Mas não se preocupe, não é necessário mudá-la de vaso ou receber adubo nesse período de adaptação. Espere a planta se climatizar e demonstrar um bom crescimento. 9. Cuidados com o manuseio. Apesar de ser uma planta exótica e linda, a rosa do deserto é extremamente tóxica. Há séculos a sua seiva é usada como veneno em lanças e flechas pelos nativos do continente africano. Eles ferem as plantas por 12 horas até atingir todo o extrato e viscosamente o resultado desse processo é um veneno altamente concentrado. Todo cuidado é pouco, portanto, sempre use luvas e manuseie sua planta, especialmente ao fazer a poda. E saiba que o veneno dessa planta pode levar a crianças e animais à morte. Se você tem animais de estimação que costuma ser curioso com as plantas, não é recomendável ter a rosa do deserto em casa. Dicas. Uma curiosidade acerca dessa planta é que seu ambiente natural, ou seja, quando o crescimento livre no solo, o clima adequado, ela pode atingir 4 metros de altura. Além disso, essa planta pode alcançar preços no mercado. Uma espécie com modelagem aprimorada pode chegar entre R$ 1.000 a R$ 5.000 em números de colecionadores. A rosa do deserto é uma planta diferente de tudo que você já viu. Se você se sente seguro para adquirir uma, comece com os cuidados na sua casa. Comece agora mesmo a cultivar. Ela vai lhe dar flores lindas na época de floração e vai render comentários de quem visita sua casa e conhecer essa espécie tão linda, exuberante e exótica. Eu espero que tenham gostado. Obrigado por sua audiência, paciência e por ser essa pessoa maravilhosa. Um abraço e até o próximo vídeo.